Hallo, wie geht's? Hoje vou responder algumas perguntas que foram feitas no Instagram. Então vamos lá para as perguntas de hoje. Primeiro foram feitas perguntas a respeito dos verbos separáveis, os chamados trennbare Verben. Então me perguntaram lá, qual o objetivo dos trennbaren Verben? E ainda, posso usar ele da forma original? E tem uma regra? Então, tiveram várias dúvidas a respeito dos trennbaren Verben, os verbos que têm aqueles prefixos que se separam. E além de outras perguntas que eu vou tratando ao longo dessa aula. Ok? Então vamos ver primeiro a respeito dos verbos separáveis, os trennbare Verben. Em português, nós temos, por exemplo, o verbo escrever. E dele se originou o verbo descrever e o verbo prescrever. Então, nós também temos prefixos em português. Prefixos que não se separam. Em alemão, nós temos prefixos também que não se separam e prefixos que se separam do verbo. Então, por exemplo, nós temos o verbo fangen e dele se originou o verbo anfangen. E temos também o verbo laden, e dele se originou einladen. Tem esse prefixo na frente. Então, como no português, o português também tem prefixos. Mas o alemão tem uma particularidade. Alguns prefixos, eles se separam. É o que nós vamos ver hoje. Então, por exemplo, o verbo anfangen, que significa começar. Ele tem um prefixo que se separa na hora de conjugar. Então vamos ver primeiro a conjugação dele. Ich fange an. Eu começo. Du fängst an. Er fängt an. Sie fängt an. Es fängt an. Wir fangen an. Ihr fangt an. Sie fangen an. Sie fangen an. Sehr gut. Então note que o verbo anfangen, ele recebe trema nessas pessoas aqui. Opa, deixa eu voltar. Ele recebe trema. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ele recebe trema nessas pessoas do singular. Deixa eu fazer um desenho aqui. Nas outras pessoas, ele fica sem trema. Então, ele é conjugado. Não, sempre quando ele é conjugado, ele separa esse prefixo an, que vai para o finalzinho da oração. Vamos ver aqui algumas frases de exemplo, que vai ficar mais claro. Por exemplo, Ich fange das Buch an. Eu começo o livro. Ich fange das Buch an. Então, esse prefixo, ele separou e foi lá para o finalzinho aqui, ó. Ele veio aqui para o final da oração. Ok? Sempre quando a gente conjuga o verbo que tem esse prefixo separável, ele vai para o final. Então, por que tem prefixos separáveis? Como em português, quando a gente põe um prefixo, ele muda o sentido do verbo. Vamos ver outra frase aqui. Du fängst die Arbeit an. Tu começas o trabalho. Du fängst die Arbeit an. Er fängt die Zeitung an. Ele começa o jornal. Então, independente da pessoa que está conjugado, o prefixo sempre vai pro final aqui da oração. Ó. Tanto faz se é ele, se é ela, se é nós ou vós, enfim. O prefixo sempre vai no final. E se a frase for maior e for entrando coisas aqui, não tem problema. O prefixo vai ficar no final da oração. Por exemplo, se eu falar, eu começo o livro agora. Então, vou colocar um jetzt aqui. Ó. Ich fange jetzt das Buch an. O prefixo sempre fica no finalzinho. Agora, quando ele vai junto com outro verbo, quando ele está acompanhando outro verbo, daí sim ele vai ficar sem separar. Vamos ver aqui. Ó. Ich will das Buch anfangen. Eu quero começar o livro.
Ich will das Buch anfangen. Du musst die Arbeit anfangen. Tu precisas começar o trabalho. Tu tens que começar o trabalho. Du musst die Arbeit anfangen. Er möchte die Zeitung anfangen. Ele gostaria de começar o jornal. Então, veja que aqui ele está sem conjugar. Como em português. Aqui está começar, em português. Nos 3 casos, está sem conjugar. Então, em alemão, também fica sem conjugar. E quando ele fica sem conjugar, ele fica tudo junto no finalzinho, sendo o segundo verbo. Ok? Então, daí ele fica inseparável nesse caso. Quando só tem ele, daí nós vamos fazer a separação. E existe uma regra para isso. Eu tentei simplificar ao máximo aqui para vocês. Vamos ver aqui, uma regrinha aqui. Primeiro, quando nós conjugamos o verbo, ele obrigatoriamente deve se separar. O prefixo fica sempre no final da oração. Como, por exemplo, ich fange das Buch an. Ou du fängst die Arbeit an. Então, nesse caso, é obrigatório separar. Não pode deixar junto. Fica errado, tá? Fica errado. Então, é obrigatório separar. O prefixo fica sempre no final da oração. Muito bem. Segunda regrinha simplificada. Quando ele acompanha outro verbo, ele fica no final da oração sem conjugar e sem separar. Como, por exemplo, ich will das Buch anfangen. Ou du musst die Arbeit anfangen. Então, quando ele já tem um verbo que está acompanhando ele aqui, ele fica no final da oração, tudo junto, sem se separar e sem conjugar. Ele fica no infinitivo. Combinado? Muito bem. Vamos ver aqui outra pergunta que foi feita lá no Instagram. Aubergine. Me pediram para pronunciar essa palavra. Aubergine, que é berinjela em português. É uma palavra feminina. De aubergine. De aubergine. Está aí a pronúncia dela. E vogais com trema. Me perguntaram sobre vogais com trema. Como se pronuncia? Então vamos ver aqui. A letra A com trema, ela tem um som de E. Então, por exemplo, Käse, hässlich, Mädchen. Não é difícil a pronúncia do A com trema. É um som de E. Käse, hässlich, Mädchen. Já o O com trema, ele tem um som de E fechado, fazendo biquinho. Então, schön, schön, König, König, Töchter, Töchter. Ok? Tem que fazer realmente biquinho e fechar o som dele. Schön, König, Töchter. O U com trema, ele tem um som de I, um I fechado, fazendo biquinho também. Fünf, fünf, über, über, Bücher, Bücher. Isso, então essas duas vogais aqui, essas duas vogais é um som fechado, fazendo biquinho. O O tem som de E, schön. E o U, som de I, über. Combinado? E para você receber mais conteúdo, se aprofundar mais no alemão de uma forma prática, sem complicação, eu vou realizar a Semana do Alemão. Uma semana cheinha de conteúdo, aula prática, aula ao vivo, um super material para você que eu vou realizar entre os dias 3 a 7 de agosto. E então se inscreva gratuitamente. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever. E não se esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo e deixar ao final dele o seu comentário. Nos vemos então no próximo vídeo. Tschüss!